Olá pessoal, aqui é o professor Martinez, sou pós-doutor em Direito Econômico e Socioambiental e hoje eu vou comentar para vocês aqui um comentário rápido sobre o discurso de ontem do presidente Trump dos Estados Unidos e do presidente Bolsonaro. O que nós percebemos é uma mudança de tom nesses dois discursos, com os dois presidentes se ajustando às questões sanitárias, né, da primeira crise, que é a crise sanitária. Então, eles diminuíram o discurso da preocupação com a segunda crise, que é a crise econômica, e focaram no imediato, que é a crise sanitária. Então, eles conseguiram se adequar ao discurso científico mais racional e aplicável ao momento. Primeira situação, você resolveu o problema sanitário dessa pandemia. A segunda situação é resolver a questão econômica. Então, eles se ajustaram, né, a essa situação. Vejo que o discurso deles mudou, né? Desses dias para cá o discurso mudou, então eles estão bem mais acertados agora. Ontem, falando primeiro do discurso do Trump, ele mudou o tom com uma linguagem menos impositiva, uma linguagem você pode ver, mais sóbria, o volume da voz, o tom da voz mais baixo, né? E tudo isso para transmitir a mensagem da seriedade da situação que nós estamos vivendo. Não só da seriedade, mas também com o pesar do que vai acontecer, né? Então as expectativas, e depois ele trouxe também para seu discurso de ontem dois doutores, né, que trouxeram, expuseram a situação. Então a perspectiva é de 100 a 240 mil mortes nos Estados Unidos, né, nos próximos meses, né, até junho. Então é um número razoavelmente alto, né? Claro que comparado com a curva que seria, né, de nenhuma preparação, de nenhum lockdown, de nenhuma atividade, a curva se reduziu bastante. Ela está em torno de 10% do que seria os efeitos se os governos não tivessem seguido, não é, aquela orientação do Imperial College of London, que foi o quê? De demonstrar, né, o potencial de propagação deste vírus específico, né, e como esse vírus impacta o sistema de saúde, levando em consideração que, dados que hoje estatísticos já se tem, uma parte pequena, mas uma parte relevante dos contaminados, né, que são pessoas idosas, pessoas com mais de 60 anos, terão que se utilizar do sistema de saúde para se recuperar. Tá? Então, estatísticas hoje no Brasil indicam que de cada 5 idosos, um vai precisar de internação. Né? Cada 5 idosos contaminados, um vai precisar de internação. Então, vejo que é um número razoavelmente alto e por isso que esse vírus é um problema. Né? Ele tem uma alta taxa de recuperação, né, da infecção, porém ele apresenta esses problemas. E daí que os presidentes agora, né, se colocaram adequadamente perante a crise sanitária. Então a gente percebe uma mudança de discurso, né? Ele colocou a situação, ele pediu cooperação, estou falando do Trump, né? Pediu a manutenção do distanciamento social no mês de abril inteiro. Então ele pediu um mês todo de distanciamento, mostrou como a curva vai chegar no seu pico agora no meio de abril nos Estados Unidos. Né? Então isso é uma coisa que a gente vai ver nos próximos dias. Né? A curva deles está aumentando, eles estão testando bastante, eles já fizeram mais de 1 milhão de testes. Então, pelos testes, eles sabem a quantidade de pessoas que foram infectadas, né? A quantidade de pessoas que tiveram contato com o vírus, e daí eles podem também ter políticas públicas mais claras, mais transparentes. O número de letalidade está baixo perante a quantidade de pessoas contaminadas, mas o importante é verificar quantas pessoas vão precisar do sistema de saúde e essas políticas de distanciamento social permitiram então a redução da curva, né, e permitiram então que o sistema de saúde possa ter condições, né, de suportar melhor o que está vindo aí pela frente. Agora falando do Brasil, né, a gente percebe nitidamente uma mudança de discurso do presidente Bolsonaro ontem. Né, ele mudou totalmente o discurso, ele parou de fazer bravatas, ele parou de falar dele, de atleta, ele parou de falar de um monte de coisa inadequada e começou e fez um discurso técnico, né, um discurso
explicando o que vai ser feito e tentando demonstrar a preocupação dele não só com a questão sanitária das vidas e também com a questão econômica, né, que também significam vidas. A crítica ao discurso dele é a questão de utilizar as palavras, né, do secretário da Organização Mundial de Saúde para reforçar a sua ação. O secretário da Organização Mundial de Saúde, no seu discurso sobre o assunto, ele deixou claro que ele estava dizendo da preocupação dele com as questões de cada país, né, que são sanitárias e também são econômicas, que uma coisa está ligada à outra. Agora, em nenhum momento o secretário da Organização Mundial da Saúde diz que não devem ser tomadas medidas, né, para se precaver a crise sanitária que nós estamos aí tendo pela frente. Então essa é a crítica aí que se coloca ao discurso dele, e o acerto dele foi realmente em agora, né, estar diante do problema, né, assumir que existe o problema, né, sanitário e que ele vai afetar várias vidas, né, ele vai afetar várias pessoas, ele vai exigir muito do sistema de saúde e que pessoas, né, serão afetadas e poderão ir a óbito. Então esse é o mais importante de tudo que a gente está vendo aí, da mudança de discurso, um discurso que vem agora realmente para atender os dados científicos, e é isso que a gente estava demandando, né, que os dados científicos fossem respeitados. Então tem muitos profissionais, muita gente qualificada no mundo inteiro analisando isso e entrando num consenso da necessidade desse distanciamento social nesse momento, do lockdown. Existem dados lá do primeiro Covid, lá de 2003, da primeira pandemia de Covid de 2003, que atingiu poucos países, né? Atingiu menos países. Atingiu só 30 países, mas já teve letalidade naquela época, só que o vírus não tinha essa capacidade de propagação que tem este, né? Então esse Covid-2, ele tem uma capacidade de propagação muito maior, então a ele precisa ser dado um cuidado muito mais intenso. Lá naquela época o consenso já era de fazer o distanciamento social, de fazer o lockdown, de fazer, né, fechar escolas, de ter todas as políticas de distanciamento das pessoas, porque essa é a única maneira, a única barreira que se tem para quebrar o ciclo do contágio. Já que não existe desde 2003, né, não existe ainda vacina, não foi criada nenhuma vacina para esse coronavírus. A gente também teve o coronavírus de 2015, né, na epidemia chamada MERS, que atingiu mais o Oriente Médio, e também não foi criada uma vacina. Os medicamentos, se vocês vão ler os consensos de 2003 para cá, continuam sendo os mesmos, testados e com eficácia relativa, então não há nenhum antiviral específico e efetivo para combater esse tipo de vírus, né? Existem possibilidades. Então, desde 2003 já se fala da tal da cloroquina, né? E ela é o quê? Na verdade, ela é um imunossupressor. Então, ela é utilizada por pessoas que foram contaminadas por malária ou têm lúpus. Então, ela é um imunossupressor. Ela colabora para manter um equilíbrio dentro do organismo. E o que ela colabora em relação ao coronavírus? Ela colabora no sentido de que, por vezes, a reação do organismo, principalmente na área pulmonar, ela é demasiada a esse vírus. Então, o imunossupressor, ele regula, ele diminui um pouco essa reação, permitindo que a pessoa tenha condições de respirar. É esta a grande utilidade. A cloroquina não mata o vírus, ela não atua, ela não é um anticorpo contra o vírus. O anticorpo quem vai produzir é o seu organismo. Tanto que esses testes que estão sendo realizados em larga escala são testes para detectar anticorpos, né? Para detectar a quantidade de pessoas que já teve contato com o vírus, já teve a infecção e logo de se desenvolver os seus próprios anticorpos contra ele. Existe uma técnica de imunização passiva, onde você pega o plasma sanguíneo dessas pessoas que já foram, né, infectadas e já estão convalescentes, já passaram o ciclo dos 14 dias e utiliza esse plasma, né, que tem ali os anticorpos nele, para inocular em outras pessoas que estão em situação grave, né? Então isso é uma técnica possível de ser utilizada. Mas fora isso, não existe nada mais. Então a gente tem desde 2013 esse problema.
E continuamos, né, para 2003, depois a epidemia do MERS, do artigo que a gente citou aí no nosso grupo, né, de coronavírus, dados científicos, é uma epidemia de 2012 e agora em 2020 a gente está com outra. Então a gente está com um ciclo mais ou menos de 10 anos entre pandemias, né? E sempre a origem da pandemia é o coronavírus, né? Por quê? Porque ele tem essa capacidade de gerar um dano no trato respiratório. Então esse é o dado mais importante. Então esses são os consensos e a gente vê que os presidentes, né, ao se colocarem agora em acordo com os dados científicos, eles colaborem muito com as políticas que estão sendo adotadas pelos Ministérios da Saúde e que vão dar resultados positivos dentro do possível, né? Lembrando que existe uma taxa de letalidade que vai acontecer, né? Existe uma taxa de casos graves que vão acontecer, então isso tudo a gente tem que levar em consideração, né? Independente de políticas públicas, pessoas contrairão esse vírus, né? Enquanto não tiver vacina, o único caminho para esse vírus ser controlado é a imunização natural das pessoas, então as pessoas vão ser contaminadas mesmo. Então existe uma taxa de pessoas que vão passar por isso e não vão perceber, uma taxa de pessoas que vão passar por isso e vão perceber, e vão ter os sintomas, e uma taxa daquelas que realmente vão virar óbito. Então esse era o nosso vídeo de hoje, para comentar os discursos de ontem que estiveram, né, acertos e que agora estiveram ajustados às questões sanitárias que são a prioridade no curto prazo. Né? No segundo momento, sim, nós vamos começar a discutir as questões econômicas e num terceiro momento, as questões jurídicas, que é um outro vídeo que eu quero falar para vocês dos 3 níveis da pandemia. Até a próxima, então. Sou o professor Martins, continuamos aí juntos estudando esse sério problema nosso.